Hoje começa aqui no canal uma série de vídeos da reforma do meu terraço, que no momento é só um lugar sem graça para estender roupa. Mas como aqui também é a entrada da casa, eu quero transformar esse espaço em um ambiente mais acolhedor, bonito e com personalidade. E eu quero fazer isso gastando o mínimo possível. E no primeiro episódio, eu vou transformar essa divisória de vidro em algo muito mais interessante. E eu tô super animada para começar essa transformação. Vem comigo! Então, vocês viram ali a divisória, né? Então eu tenho um papel adesivo que eu comprei aqui, ó. É um adesivo vinílico branco que eu comprei no ano passado para adesivar aqui os azulejos da minha cozinha. Só que eu acabei não usando, usei outra coisa ali para colocar nos azulejos. Vou aplicar ele ali e vou tentar desenhar ali como se fosse réguas de MDF. Vou tentar fazer mais alguma coisa ali diferente também para dar um toque assim meio envelhecido, de uma madeira meio envelhecida. Eu não sei, tá? Eu só tenho um papel e um sonho, então eu não sei exatamente o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Mas se você quiser saber o que vai dar isso, vem comigo. Então, gente, como vocês podem ver, esse vidro ele tem uma película que inclusive começou a se rasgar. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar as partes que já estavam descolando. Aí depois eu medi o tamanho do papel que eu teria que cortar, passei um pano úmido na divisória, né, antes de aplicar para tirar qualquer sujeira. E comecei a aplicação, que para quem vê o vídeo parece que foi fácil. Mas, gente, eu levei uma surra desse adesivo, porque eu começava a colar certinho e chegava na outra ponta torto. Ainda bem que essa cola dele permite reposicionar várias vezes, senão eu tinha perdido o adesivo todinho. Então, gente, depois de apanhar, o placar deve estar uns 10-0 pro papel, adesivo vinílico, e 0 para mim. Mas eu consegui. Ali, ó. Tá instalado. De longe não dá pra ver, mas ficou aqui, ó. Emendas, não sei se dá pra ver no vídeo. Aqui as emendas, ó. Mas, o que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer ali naquele papel? Para ele ter uma aderência, porque eu pretendo fazer uma pintura imitando ali uma madeira envelhecida. Mas talvez a tinta não pegue ali naquele papel, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho ali um primer para gesso. Eu usei ele já em madeira. É esse primer, gente, é um primer para gesso mesmo, mas eu já usei na madeira e deu certo. Ele fica assim com efeito parecendo uma tinta chalk. E eu apliquei esse primer com um pincel mesmo. E pelo barulhinho ali do pincel no adesivo, vocês percebem que ele tem uma textura? E isso fez toda a diferença no resultado final. O próximo passo foi marcar o tamanho das réguas de madeira que eu queria simular. Eu fiz com 15 centímetros e fui marcando os pontos de 15 em 15 com lápis. Depois eu uni esses pontos usando o nível como régua e já deixando tudo bem retinho. Eu usei um marcador preto para simular as frestas entre as réguas. Só passei por cima das linhas que eu já tinha traçado. E ficou assim, gente. Eu gostei da largura, eu acho que ficou bem legal, mas agora eu quero deixar isso com um ar de madeira que já sofreu muita ação do tempo. Ah, eu não podia esquecer os preguinhos, né, gente? Porque essas tábuas aí, essas madeiras, elas foram colocadas aí de alguma maneira, né? Então, elas foram pregadas aí. Então, ali eu simulei também os preguinhos. E para fazer o efeito envelhecido na madeira, eu usei tinta acrílica preta e pinguei um pouquinho de tinta branca para fazer esse cinza escuro que vai dar um efeito de textura. O segredo aqui é sujar o pincel com a tinta, tem que deixar quase seco mesmo. E passar com um movimento único e irregular,
sem pressionar o pincel na superfície, bem de leve. Uma outra dica para deixar bem realista é passar esse efeito aí envelhecido nas riscas ali que foram feitas com o marcador, que é para não deixar tão chapado, tão perfeitinho aquelas listras, entende? E aí vai dar um efeito mais realista. Depois da tinta cinza, eu fiz a mesma coisa com o verniz marrom, mas pode ser betume da Judéia ou tinta marrom também. Isso vai dar profundidade. O legal é aplicar o marrom nos cantos e próximas emendas, mas quando ficava muito marcado, eu passava o dedo ou um paninho para deixar mais suave. Porque se deixar o marrom muito intenso, pode ficar com um visual meio encardido. Eu apliquei também o verniz com cotonete quase seco na cabeça dos pregos, para parecer que estavam enferrujados. Agora fica com o antes, o durante e o depois dessa divisória de vidro que agora parece madeira. Eu ainda preciso aplicar um verniz transparente para proteger tudo isso da chuva, mas o meu acabou e minha sorte é que não tem previsão de chuva para esses dias. Agora eu preciso saber o que você achou dessa minha invencionice. Se gostou, não esquece de deixar aquele like de amiga, comenta e compartilha com as amigas que também gostam dessas coisaradas. Beijinhos e até breve, se Deus quiser. Tchau!